Nobel da Paz é entregue para uma organização japonesa que combate o uso das armas nucleares, também conhecida como Hibakusha. O grupo é um movimento popular de sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Fala, Yuri Queiroga. A organização japonesa Nihon Hidankyo, que luta contra armas nucleares, é a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2024. O anúncio da premiação foi feito nesta manhã em Oslo, na Noruega, e reconheceu o trabalho feito por um movimento de sobreviventes das bombas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Ao divulgar o vencedor, o comitê declarou que a ocasião era um lembrete de que armas nucleares não devem ser usadas nunca mais. A organização, cujo nome significa, em tradução livre, Abrigo Antibomba no Japão, vai receber $1.100.000, aproximadamente R$6 milhões. As chamadas bets que não receberam autorização do governo para funcionar começam a sair do ar hoje. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida vai atingir cerca de 2.000 sites de apostas online. Fala pra gente mais sobre esse assunto, Rafael Procópio. Após 10 dias de prazo, a Anatel começa a derrubar os sites de apostas irregulares, as chamadas bets que não se adequaram à legislação brasileira, nesta sexta-feira. O governo anunciou no primeiro dia de outubro que esperaria até hoje para que os apostadores do Brasil que tenham dinheiro nessas bets, que foram consideradas irregulares, retirassem os valores das plataformas. Aproximadamente 2.000 plataformas devem ser derrubadas. Atualmente, 96 empresas do ramo estão autorizadas a atuar no país e elas representam 210 bets. Essa decisão faz parte do cerco que o governo federal tem feito aos serviços de apostas online, depois de constatar problemas relacionados, entre outras coisas, à dependência e também o uso de benefícios sociais para apostas. A possibilidade das bets operarem no Brasil foi feita ainda no governo de Michel Temer, mas a regulamentação só veio no ano passado e o tema ainda divide opiniões. A partir de 5 de novembro, o IBGE vai passar a incluir perguntas sobre os gastos familiares com sites de apostas na pesquisa de orçamentos familiares do Instituto. No começo do ano que vem, uma nova regulamentação sobre o tema será colocada em prática, com maior endurecimento das regras, como, por exemplo, a proibição do cartão de crédito nas apostas, algo que já é adotado por alguns sites. Juristas e ministros do Supremo Tribunal Federal reagem às medidas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que pretendem limitar as decisões tomadas pela Corte. Entre as matérias incluídas no chamado pacote anti-STF estão duas propostas de emenda à Constituição. Um dos textos impediria que integrantes de tribunais superiores decidam individualmente contra atos dos presidentes da República, Senado e Câmara. E o outro permitiria derrubar liminares se os parlamentares considerarem que as decisões extrapolaram a competência do Supremo. Na abertura da sessão de ontem, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, reagiu. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira, num mundo plural. Não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. Outro que se manifestou foi o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Entre os juristas, cresce a tese de que algumas medidas aprovadas na CCJ da Câmara são inconstitucionais. Principalmente a PEC que dá aval ao Congresso para anular decisões do STF, segundo o ex-ministro Marco Aurélio Mello. É impensável, a não ser que queiramos virar a mesa e um crivo do Congresso quanto a pronunciamentos judiciais
do Supremo. Isso é impensável. A inconstitucionalidade aí salta aos olhos. Mudando de assunto por aqui, chega a 16 o número de mortes causadas pela passagem do furacão Milton pela Flórida. Em Tampa, as autoridades ainda contabilizam os estragos causados pelos ventos fortes e as inundações. Conta tudo, Ivan Brandão. Você sabe, Carla, bom dia para você, que ainda há pedidos, a Cruz Vermelha dos Estados Unidos ainda tenta atender pedidos de ajuda, de socorro, de pessoas que foram afetadas pela passagem do furacão Helene, que deixou 225 mortos. Então, há ainda uma preocupação muito grande e, nesse momento, tentando localizar moradores que estão desaparecidos desde a passagem do furacão Milton. Como você falou, 16, por enquanto, é o número de mortos. São 83 mil pessoas em abrigos temporários nesse momento na Flórida e há desaparecidos. A gente não tem um número exato, mas na Flórida, na Geórgia, na Carolina do Sul, na Carolina do Norte e também no Tennessee. E em meio à passagem do fenômeno climático, as autoridades da Flórida estão pedindo para que os moradores fiquem atentos, olha só, a possíveis golpes relacionados a seguros e obras de reconstrução de casas e estabelecimentos comerciais. Lembra que a gente trouxe aqui a informação de que em Fort Pierce, na costa leste dos Estados Unidos, ali a uns 200 quilômetros de Miami, foram registradas as 2 primeiras mortes por tornados que vieram antes do furacão Milton. E aí os moradores de uma comunidade de idosos, justamente essa comunidade onde 2 pessoas morreram, estão sendo alvos de estelionatários. Um diretor financeiro do estado da Flórida, o Jimmy Patronis, que falou sobre esse assunto. Os estelionatários tentam convencer as vítimas a assinarem contratos, cobram dinheiro das seguradoras e desviam esses valores, né? E os outros golpes, esses de falsos empreiteiros, têm a ver com a cobrança por um determinado serviço e a não realização do serviço. Bom, é isso. São 16 pessoas mortas, por enquanto, em função da passagem do furacão Milton. Já já a gente vai ter mais informações na programação da Band News FM. São 2,5 milhões de pessoas sem energia elétrica nesse momento. Valeu, Ivan. Aqui no Brasil, depois de mais uma onda de calor e dias secos, a chuva deve chegar com força nos próximos dias e o volume pode ser o maior dos últimos 6 meses, segundo os meteorologistas da Climatempo. Os temporais devem atingir principalmente as regiões sul e sudeste, com pancadas também no centro-oeste. No Rio Grande do Sul, tem uma preocupação adicional, porque o alerta é de chuva bem forte no leste e no norte do estado. E é de lá que a gente tem informação agora com Gilberto Echauri. Seguem válidos até o final desta semana 3 alertas que foram emitidos pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul e pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades com grau de perigo para a metade norte e leste do Rio Grande do Sul. Nessas regiões, a chuva pode chegar a 100 milímetros e ventos podem ser de até 100 quilômetros por hora. Há possibilidade de queda de granizo e descargas elétricas. Na outra metade do estado, nas partes sul e oeste, as chuvas podem chegar a 50 milímetros e ventos até 60 quilômetros por hora, também com possibilidade de queda de granizo e descargas elétricas. A primeira pesquisa feita pelo Datafolha sobre o segundo turno em São Paulo mostra Ricardo Nunes bem à frente de Guilherme Boulos. O atual candidato e prefeito à reeleição pelo MDB aparece com 55% das intenções de voto contra 33% do candidato do PSOL. Aqueles que não pretendem votar em nenhum ou votar em branco, nulo, somam 10% e 2% não sabem ou não responderam. Margem de erro de 3 pontos para cima ou para baixo. Perdão, Carla. Não vai. Em BH, Desculpa. O prefeito Fuad Noman, do PSD, lidera com 48%. Bruno Engler, do PL, que ficou à frente no primeiro turno, agora tem 41%, diferença de 7 pontos. Votos em branco, nulo, nenhum dos candidatos são 8% e 4%, 8% naturalmente. E 4% não sabem ou não responderam, também com margem de 3 pontos para cima ou para baixo. Em Fortaleza, o Datafolha mostra André Fernandes, do PL, com 47% e Evandro Leitão, do PT, com 45%. Os dois estão tecnicamente empatados, levando em conta a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Brancos e nulos ou nenhum dos candidatos são 6% e outros 2% não sabem ou não responderam. Os dados completos das pesquisas você ouve aqui ao longo da nossa programação e também nas programações regionais. E como você já sabe, a Band promove na próxima segunda-feira os primeiros debates do segundo turno em 16 cidades, incluindo aí 15 capitais, tudo claro, com cobertura completa, transmissão simultânea da Band News FM. Encontro marcado às 10h30 da noite, mas aqui o nosso esquenta começa antes, já a partir de 8h30 no nosso canal do YouTube, 9h30
10h30 no Dial. Em São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos já confirmaram a participação. Ontem, o atual prefeito de São Paulo ressaltou a tradição do Grupo Bandeirantes. O senhor estará no debate da Band? Sim, eu estarei. A gente tem que ser coerentes e corretos com a história. Com a história. A Band sempre largou em primeiro em todos os debates, né? É concorrente dos demais meios de comunicação, mas ninguém do Estadão, da Folha, da CBN, da CNN, da Jovem Pan vai contestar isso. A Band sempre fez o início dos debates. Tem histórico nisso. Não tem como não estar indo, né? Obviamente que a gente precisa ir. Você pega pela CBN com todo respeito. Nunca fez o debate, agora querer fazer debate de segundo turno, mas tudo bem. O que a gente precisa fazer, que eu estou pedindo só, e me desculpe a minha sinceridade, mas eu quero continuar sendo sincero com vocês, não fiquem chateados comigo, porque acho que a sinceridade é importante. A gente precisa que vocês contribuam com a democracia, porque se vocês não tiverem condições de se unirem e fazer algo razoável, como é que alguém vai participar de 12 debates em 15 dias? Se perguntem isso, não tem cabimento, gente. Guilherme Boulos também já garantiu a participação dele no encontro. Mais que confirmado, você é o primeiro a chegar no debate da Band. Então não esqueça, segunda-feira agora, debate na segunda às 10h30 da noite, cobertura completa, transmissão simultânea da Band News FM. Em Brasília, Congresso e Supremo discutem a volta da doação das empresas, né, nas eleições de 2026. A avaliação é de que o modelo atual é ineficiente e não coibiu o Caixa 2. Fala aí, André Viana. Membros do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal querem discutir a volta de doações eleitorais feitas por empresas. A informação é do jornal Folha de São Paulo. O tema voltou à pauta após o primeiro turno das eleições municipais. Segundo a reportagem, líderes dos partidos e autoridades ligadas ao processo eleitoral afirmaram que o fundo eleitoral, que é composto por verbas públicas, não foi bem aceito pela população em geral. E isso também provocou distorções no financiamento de campanha. Existe também um entendimento entre políticos e ministros de que o não uso de dinheiro privado não inviabilizou formas de corrupção, como o Caixa 2. Somente nas operações de combate nas eleições do último domingo, a Polícia Federal apreendeu mais de 21 milhões de reais. O financiamento de campanha de maneira privada está proibido desde 2015. 7h27 pelo horário de Brasília. Exclusiva Band News FM. O que nós temos em mãos aqui é uma denúncia seríssima, apurada pela Band, de uma maneira geral, porque na figura de Rodolfo Schneider, que é nosso apresentador, mas também é o diretor de jornalismo aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rodolfo, denúncia muito séria, centrada no Rio de Janeiro, mas de interesse nacional, envolvendo a saúde. Bom dia para você. Verdade, Megali, bom dia para você, Carla, Sheila, os nossos ouvintes. Acho até que, lamentavelmente, até de repercussão internacional, assim. Eu estou nesse assunto desde segunda-feira com muito cuidado, porque requer muito cuidado, mas a questão é muito grave, né? Eu não sei se vocês acompanham, acho que a Sheila sim. Eu milito um pouco nessa área de transplantes há muitos anos, assim, desde o tempo do Boechat. Eu fazia coluna com o Boechat lá no Rio de Janeiro, nessa área de transplante, desde o caso de uma moça chamada Lilian, que morreu esperando transplante no hospital da UFRJ no Rio. E eu comecei a fazer coluna e ter muitas fontes nessa área de transplante no Brasil. E na segunda-feira, Megali, eu recebi uma ligação que eu, na hora, quando eu tive a notícia, eu fiquei absolutamente perplexo com aquilo. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Eu não queria acreditar naquilo. E passei a apurar. Já tenho essa informação há alguns dias, mas eu falei, cara, a gente precisa da responsabilidade com todos os detalhes para trazer a informação diante da gravidade que é. Então, sem enrolar, obviamente, mais aqui o nosso ouvinte, a notícia que não há precedentes na história do Brasil, na área de transplante, é que 6 pacientes receptores de órgãos no Rio de Janeiro foram contaminados com HIV ao receber transplantes. 6 pacientes foram infectados por AIDS, vão passar a viver com AIDS depois que eles receberam órgãos contaminados. Você vai me perguntar... de uma mesma pessoa, Rodolfo? 2 pessoas. E eu vou depois contar para você a cronologia disso. Aí você vai me perguntar, e quem está acompanhando agora, uma notícia de uma gravidade surreal, para você ter uma ideia, o Brasil faz transplantes, Sheila, há 60 anos. 60 anos. Em 1964, nós fizemos o primeiro transplante no mesmo Rio de Janeiro. E o Brasil hoje é referência em transplantes, inclusive no mundo.
O Rio de Janeiro esse ano cresceu 25% no primeiro semestre. Vem melhorando os seus índices. Fazer transplante, doar órgãos, salva vidas. Há milhares e milhares em filas nesse momento. Só que a gente chegou, certamente, com essa notícia que a gente está dando agora, ao seu pior momento da história em 60 anos, algo que nunca aconteceu. Então, deixa eu te contar primeiro uma coisa. Você deve estar perguntando o seguinte, Sheila, mas Rodolfo, como assim? Como aconteceu isso, né? Como que pode? Alguém doou órgão, são órgãos, cada um doou órgãos, no plural. Não se faz teste antes para você fazer o transplante numa pessoa? Sim. Eles fizeram teste num laboratório privado, que foi contratado pela Fundação Saúde, que é um braço da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, e deu um falso negativo para HIV. E essas pessoas receberam órgãos e foram contaminadas. Isso começa, Megali, há um pouco mais de um mês. Em 10 de setembro, há exatamente um mês, 10 de setembro, mais ou menos, uma pessoa que recebeu órgãos começa a ter sintomas, começa a passar mal, vai para um hospital, sintomas neurológicos, vai para um hospital, começam a revirar, positivo para HIV. Ora, como é que eu estou positivo para HIV? A gente fez todos os exames antes do transplante, eu não tinha, inclusive de sangue, como é que eu tenho agora? Meu Deus, pega a amostra, porque sempre que um órgão é doado, fica uma amostra guardada no Hemocentro do Estado, no Hemorrio. Pega a amostra desse doador lá no Hemorrio, testa. Caraca, positivo para HIV. Ué, como assim? O laboratório privado deu negativo. Hemorrio deu positivo. Manda para Fiocruz para testar. Fiocruz imediatamente. Rápido. Positivo para HIV. Meu Deus. Tivemos um doador doando órgãos e era positivo HIV. Esse primeiro doador, Megali, ele doou, pela informação que eu pude apurar, ele doou rins, fígado, coração e córnea. A pessoa que recebeu o coração está contaminada. As duas pessoas que receberam os rins estão contaminadas. Quem recebeu a córnea, porque felizmente córnea não é tão vascularizado, deu negativo, já deu negativo. E a pessoa que recebeu o fígado morreu 2 dias depois. Você vai perguntar se a pessoa morreu por causa da contaminação? Não se sabe. Pelo que eu pude apurar, a pessoa estava num estado realmente muito grave, na fila, e poderia até morrer, por isso que foi acelerado o transplante dela. Então, desse primeiro doador, que doou córneas, fígado, coração e 2 rins, 3 foram infectados, um era córnea não, o outro morreu 2 dias depois. E o fato de ele ter morrido, de a gente não saber se ele morreu pela contaminação com HIV, não me entendam mal, tá? Não é relevante. Sim, claro. Não é relevante. Ele talvez morreria, talvez tenha morrido. Claro, isso aumentaria a gravidade desse escândalo. Mas o problema está na contaminação, isso é inaceitável. E aí, Sheila, só para complementar essa cronologia, esse é o primeiro caso. Aí eles fazem o quê? Suspende o laboratório. Para de fazer exame no laboratório, os transplantes continuaram, mas aí os exames passam a ser feitos no Hemocentro do Rio de Janeiro. A Anvisa é chamada porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela que passa as recomendações técnicas para laboratório, ela que faz vigilância, ela que faz fiscalização em laboratório. O laboratório está suspenso. Eles acham que é um caso. Dia 3 de outubro, há uma semana, vem a notificação de uma segunda pessoa que recebeu o transplante de órgão, que também passou a ter sintomas, que bate no hospital, que testam positivo e passam a fazer os exames nessa pessoa. Ela também não era positiva de HIV antes e ela está depois. Meu Deus, será que essa pessoa recebeu do mesmo doador? Não. Ela recebeu de um outro doador. Meu Deus. Então, 2 doadores que doaram órgãos, no plural, estavam positivos e vieram com falso negativo desse laboratório de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que daqui a pouco eu vou pegar o nome aqui. Começa a revirar. Esse doador doou rins e fígado. 3 pessoas contaminadas. Ou seja, no total, até agora, nós temos 6 pessoas infectadas ou que passam a viver com AIDS, com HIV, com vírus HIV, diante desse com HIV, né? São contaminadas com coisas diferentes. Agora, tem muitos ouvintes aqui perguntando o nome do laboratório e a confirmação se de fato foi uma contratação pelo governo do estado do Rio de Janeiro. É essa a relação? O governo do estado do Rio, portanto, seria corresponsável, Sim. já que contratou, terceirizou esse serviço? Sim. Qual o nome do laboratório? Tem muita gente perguntando se a gente tem esse nome. PCS, P de pato, C de casa, S de sapo, laboratórios. Fica em Nova Iguaçu.
A Agatha Meirelles, que também está apurando essas informações, levantou que eles têm contratos com a Prefeitura de Nova Iguaçu, que eles têm contratos, já tiveram contratos com alguns planos de saúde. E olha só, minha gente, Carla, pasme, a Anvisa foi a esse laboratório. Eu conversei com fontes da Anvisa ontem. A Anvisa encontrou dezenas de irregularidades nesse laboratório, que estava suspenso na Secretaria de Saúde, mas agora está interditado. A gente foi lá ontem, ele está fechado, ele está interditado. A Anvisa chegou lá, dentre as irregularidades, Carla, e perguntou assim, cadê os kits? Os kits que eles usam para fazer os testes. Não tinha. Eles perguntaram, então me mostra as notas de compra dos kits que vocês fizeram para a gente saber onde que vocês compram. Não tinha nota. Pra vocês terem uma ideia, uma sindicância está aberta dentro da Secretaria de Saúde, mas o caso está sendo investigado na Anvisa também, porque até mesmo, não estou dizendo que seja verdade, mas até mesmo a possibilidade dos exames serem absolutamente forjados, do tipo, não fizeram e forjaram, e deram um negativo. Meu Deus. Olha isso. Será que fizeram o exame? Não, essa é a possibilidade. Exame de HIV hoje, Rodolfo, é uma coisa tão simples. Não falha. Você compra em farmácia. Esse teste não falha. Não existe isso. É dificílimo. Dois falsos negativos. É esse em Nova Iguaçu? É, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Exatamente. Funciona desde 69. Isso. Agora, o Carla, só para complementar, a Anvisa foi e interditou, uma sindicância está aberta. E aí, onde tem uma questão que é importante nisso? Eu ontem conversei com autoridades, inclusive conversei com a secretária estadual de saúde, que vai conversar conosco no programa do Rio de Janeiro, para trazer mais informações. Conversei com a coordenação de transplante do Rio. A Fundação Saúde é um braço da Secretaria de Saúde. Ela contratou esse laboratório para atender 11 hospitais e a central de transplante. Mas pelo que eu pude apurar, as recomendações técnicas para atender central de transplante, são recomendações técnicas da Anvisa, não foram consideradas na licitação para contratar o laboratório. Porque uma coisa é você atender exame de sangue normal, etc. Outra coisa é você atender central de transplante. As recomendações técnicas, que são obrigatórias, não foram atendidas na licitação para a concorrência das empresas, esse laboratório levou. Lembrando que muitos estados, eles usam seus próprios hemocentros para fazer. Isso. Tanto que o estado do Rio agora, emergencialmente, está usando o Hemorrio. Parceiro nosso em diversas campanhas. Mas a explicação, Carla, da Secretaria é que o Hemorrio, diante de vários outros serviços e de vários outros atendimentos que tem feito, estava sobrecarregado e que, por isso, a Fundação Saúde teria contratado. Mas a informação que se tem é que eles não foram ouvidos, eu digo, a Central de Transplante não foi ouvida nas recomendações técnicas para isso. E são várias recomendações, é bastante rigoroso quando você olha o nível de exigência da Central de Transplantes para que laboratórios possam atender. É muito rigoroso. Tem que ser muito confiável. E tem que ser muito rigoroso e muito confiável. Agora, é esquisito a beça, né? Que não tenham sido verificados todos os itens necessários para que esse laboratório tivesse autorização para fazer os exames e atender a central de transplantes. Né? Tem um outro ponto que o Rodolfo destacou no começo, é algo inédito no Brasil, né, Rodolfo? A gente não tem notícia de que isso tem acontecido em outro estado, em outra situação. São 60 anos de transplantes, né, como você disse. E só para trazer aqui para o nosso ouvinte, porque tem muita gente falando, façam a distinção do HIV e da AIDS, porque a AIDS é uma doença que deriva, e a partir do HIV que a pessoa desenvolve AIDS. Mas, Rodolfo, você que acompanha transplantes há muito tempo, o transplantado, ele tem uma condição de saúde que é muito específica também. É uma pessoa que tem, né, a parte imunológica afetada mais demais. afetada. Então, o desenvolvimento dessa doença por quem é contaminado com HIV depois de um transplante é algo que pode sim estar muito mais associado, né? Pra gente entender a gravidade dessa denúncia. Não tenha dúvida disso, só para te dar um dado. A gente tem 60 anos, eu pesquisei, conversei com pessoas, realmente eu nunca achei isso no Brasil. Lembrando para quem está ligando agora a Band News FM, a gente está tratando de um caso muito sério, muito grave, que é a contaminação de 6 pessoas no Rio de Janeiro por HIV, depois de serem transplantadas, de receberem órgãos. Pelo menos 6 pessoas, que é esse que eu vou entrar daqui a pouco para dizer para vocês. Pelo menos 6 pessoas. Esse número pode aumentar. Mas dizer o seguinte, eu só achei, por exemplo, nos Estados Unidos, um caso que mesmo assim não era um caso do transplante como a gente se faz hoje direto. E isso há muito, muito tempo. Não achei, Megali, no Brasil, um caso como esse em 6 décadas de histórico. Bom, a pessoa que está com a resistência baixa, muito baixa, ela está mais propícia a adquirir a síndrome da imunodeficiência, que é a sigla para AIDS, né, em inglês.
uma pessoa transplantada, ela tem grande possibilidade de desenvolver uma pneumonia, ela está num estado mais fragilizado naturalmente, né? Isso é grave numa proporção mundial. Agora, Ministério Público, está ciente? Está ciente, já está notificado, está acompanhando. Agora, Megali, deixa eu te falar uma coisa. Esse laboratório, PCS, ele assumiu em dezembro do ano passado. E ele foi suspenso em setembro. No Rio de Janeiro, entre dezembro e setembro desse ano, foram 288 doadores. Atenção, 288 doadores. Imagina quantos transplantes a partir desses doadores. Exatamente. Né? Então você pode botar pelo menos umas 600 pessoas. Por quê? No primeiro semestre desse ano, o Rio realizou 500 transplantes. Só que eles também já estavam desde dezembro e ficaram até setembro. Então, no primeiro semestre, foram 500. Se você colocar ainda julho, agosto, setembro, um pouco de setembro e dezembro, você certamente vai para uns 600, 700 pessoas receptores de órgãos. Eu sei que isso causa, nesse momento, na cabeça dessas pessoas, um desespero. Todos os exames estão sendo feitos, porque lembra que eu falei que amostras dessas pessoas ficam guardadas no Hemocentro, no Hemorrio? Eles estão fazendo manualmente o exame em todos os 288 doadores. Isso vai acabar até segunda ou terça-feira da semana que vem. Se eles chegarem à conclusão que alguém está positivo, eles vão nessa pessoa e entendem para onde os órgãos dessa pessoa, que estava contaminada, mas que teria dado falso negativo, para onde os órgãos foram. Para contactar essas pessoas que receberam os órgãos e, consequentemente, conversar com a família. Foi montado. Então, esse número pode aumentar. Esse número, infelizmente, pode aumentar. É bem verdade que alguns transplantes eles foram realizados há meses. Então, em tese, a pessoa já teria batido em algum hospital. Mas esse número pode aumentar. A Secretaria de Saúde montou uma equipe multidisciplinar com psicólogos, médicos, para acompanhar essas pessoas, essas 6 que já foram infectadas. Isso está sendo feito. Os exames passam a ser feitos no Hemorrio e não mais em um laboratório. E uma sindicância foi aberta para ser finalizada no mês que vem. Mas eu queria ressaltar uma coisa. A gente teve o acidente agora há pouco da queda da Voipes. Tivemos dezenas de mortes. Uma coisa terrível, trágica, que certamente tem erros, no plural, que aconteceram. E eu não quero jamais, vocês não têm noção, eu perdi noites essa semana. Ontem eu conversei longamente com a Sheila sobre esse assunto, primeiro, sabendo o impacto que isso tem para o sistema de transplante, na cabeça das pessoas, eventualmente na descrença e principalmente na forma da gente comunicar. Isso é muito grave, a gente também não pode esconder uma informação como essa. Para vocês terem uma ideia, ontem houve uma reunião entre todas as centrais de transplante no país para usar o caso do Rio como alerta, para se discutir não só medidas como possibilidades e questões de evitar qualquer outra possibilidade, mas lembrando que isso nunca houve na história do Brasil, foi um erro pontual do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde tem já um comunicado pronto para soltar a qualquer momento sobre o assunto, que eles chamam de evento adverso grave, e sobre as medidas do Sistema Nacional de Transplante. Mas a questão é, Megali, e eu não quero minimizar como não se minimiza o acidente da Voipes, mas a gente sempre, quando tem acidente, a gente pondera, porque é real frente à porcentagem, a gente sempre pondera que a gente não pode passar a achar que a aviação é o lugar mais inseguro do mundo e que cai avião toda hora e que, caramba, não suba de avião porque teu avião vai ser o próximo a cair. Eu quero dizer, se você puder, Sheilinha, pesquisar, se eu não estou errado, o Brasil realiza por ano, nos últimos anos, algo como 50 mil transplantes por ano, acho que mais do que isso. Se você for pegar, então, desde 1964, Megali, óbvio que esse número ele é crescente, no começo eram poucos, foi aumentando, mas talvez você chegue aí ao número de que o Brasil já tenha realizado, tô chutando, tá? 500 mil transplantes na sua história, sei lá, pode chegar até 1 milhão, não sei. Pode realmente. A gente teve pela primeira vez um caso desse, graças a um laboratório privado, com várias irregularidades constatadas pela Anvisa, deixando uma bola como essa passar. Isso não é uma demonstração, isso é uma falha pontual muito grave que precisa ser corrigida, que deve suscitar, mas ainda assim pontual, novas medidas. Mas se você for pegar, Megali, frente à porcentagem, frente à quantidade de transplantes bem-sucedidos, a vidas que foram salvas, a pessoas que deixaram fila ligadas em diálise, a pessoas que estavam morrendo com o coração parando, vide o caso do nosso companheiro Fausto Silva, que ficou meses, semanas internados e recebeu um coração, que é um sistema que, frente a essa porcentagem, ele é seguro. Houve um erro grave, mas ele é, em sua absoluta maioria, 99,99999,
eficiente e seguro. Rodolfo, agora concordo, assino embaixo. Agora, um transplantado que eventualmente esteja nos ouvindo, especialmente no Rio de Janeiro, deve estar preocupado, deve estar nervoso. Se ele recebeu entre janeiro e setembro. Sim. Né? Existe alguma recomendação para essa pessoa? Ela espera o contato do Ministério Público, da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde? Ela, enfim, tem onde ela buscar informação sobre o caso Megali, dela? olha, terça-feira eles terminam de fazer todos os exames nos doadores, mas é óbvio, me colocando no lugar de uma pessoa que recebeu, ela sabendo disso a partir de agora, nessa informação que a Band News FM, essa trágica informação que a Band News FM traz, certamente essas pessoas vão querer procurar para fazer o seu próprio exame, nem esperar. Eu quero fazer, como você disse, é um exame simples. Mas a pergunta é, as autoridades entrarão em contato com pessoas que eventualmente tenham tido contato com sangue contaminado? Sim, elas não sabem ainda quem está contaminado, mas eu acho que nesse momento há e tem que haver uma procura ao Hemocentro, ao Hemorrio, à Secretaria de Saúde, para que elas façam os exames. Elas talvez se antecipem, porque pode parecer que terça-feira está perto, mas para uma pessoa como essa é uma eternidade, 5 dias, 4 dias, o que for. Horas. Para quem tem essa dúvida... Horas. Então, assim, a recomendação, é óbvio, Megali, foi boa a sua pergunta, que é seguir, fazer um exame nesse momento, para você constatar, tirar um desespero como esse da vida dessas pessoas que foram transplantadas de dezembro a setembro, quando esse laboratório foi suspenso. Repetindo o que o Rodolfo disse, Sheila, tem nossos ouvintes médicos que estão acompanhando aqui, dizendo, olha, que isso não traga algum tipo de dúvida para a pessoa que pensa em doar órgãos, porque as filas são enormes. Eu sou doador. Sim, um sistema seguro. Eu também. Eu tá lá mesmo, já falei para todo mundo, pode doar tudo também, meu tudo. E cinzas depois, tudo, córnea, o que sobrar pode dar. Sobre falsos resultados, né? Falso negativo, falso positivo, a informação aqui e as suspeitas, como o Rodolfo trouxe, são de que talvez esse laboratório nem tenha feito os exames de HIV. Não encontraram ali os recibos, os documentos de que esse laboratório fez os exames, o que aumenta ainda mais a gravidade dessa denúncia. Mas, como o Rodolfo já disse, já destacou, sim um sistema seguro, foi um caso pontual que tem que ser destrinchado, tem que ser profundamente investigado. Rodolfo, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo furo, né? Não é uma notícia que a gente gosta de dar, mas é importante, sim. Vidas podem ser salvas a partir do momento em que o que aconteceu seja tornado público e a gente possa consertar, né? Esse solavanco, esse momento muito ruim de algo que tem funcionado muito bem, uma das poucas coisas que funcionam muito bem no Brasil, em que a gente é referência e seguiremos sendo. Tenho certeza. E, obviamente, agora é hora de partir para as repercussões, é hora de ouvir a voz das autoridades, das pessoas que eventualmente tenham tido contato com esse sangue. Enfim, o assunto vai se desenrolar a partir de agora aqui na Band News e na imprensa brasileira. Os ouvintes estão muito mobilizados, evidentemente, com esse assunto aqui, né? Muitos deles chocados e com muitas dúvidas, perguntando a respeito do laboratório. O que outras informações a gente tem? Quem são os donos do laboratório? Se há alguma vinculação política? Aí a coisa começa a se desenrolar e é claro que a gente também está debruçado sobre isso, né? A gente já sabe quem são os donos, a Agatha está levantando isso, né? E a gente está levantando, obviamente, essas possibilidades. É claro que vem a cabeça de todo mundo. Quando tem uma prefeitura que contrata, foi para uma fundação sem especificação técnica, né? A gente foi lá e não é, o Megali, um laboratório. Aliás, a gente pode, ao longo da programação, aí pegar as imagens com a Agatha para vocês mostrarem aí, porque a gente foi lá. Não é um laboratório imenso, enorme, que era tido como uma referência, assim, apesar de existir há décadas. Parece um posto de saúde, olhando para ele. Parece um posto de saúde. Tô vendo a foto aqui, ó. É pequeno. Então, assim, tudo isso certamente vai ser apurado, levantado, mas só o fato da Anvisa ter ido lá e ter encontrado dezenas de irregularidades, não tem nem nota de compra de kit, nem encontrou os kits e interditou o espaço, já demonstra que realmente a coisa era terrível e qualquer um que tivesse ido lá da Fundação Saúde antes para fazer uma verificação, porque tudo bem que você faz uma licitação, tudo bem que uma empresa ganhe uma licitação e vai para frente, apesar de não ter atendido recomendações técnicas para a central de transplante. Mas você não manda uma equipe para fiscalizar, para ter certeza que atende, para ter certeza de que lá dentro os cuidados estão sendo tomados? Essa é uma questão. Rodolfo, agora uma outra questão também. Eu tô vendo o PCS, só para encerrar, a gente já tá... ele opera há 50 anos em Belford Roxo, Nova Iguaçu Nova Iguaçu e Belford Roxo. Um laboratório pequeno. É pequeno. O governo do Rio de Janeiro foi atrás de um laboratório
que opera exclusivamente nessa região do Rio de Janeiro, sendo que há grandes laboratórios, né, consagrados aqui no Brasil. Totalmente. Essa é a pergunta. Porque ganhou, né? Porque ganhou a licitação. Por que ganhou? No melhor preço, etc. Tudo bem. Mas, primeiro, não houve na licitação a inclusão de recomendações técnicas para atender a central de transmissão. Olha isso. Olha aí o que é o PCS Lab Saleme, em Nova Iguaçu, unidade Nova Iguaçu. Podia estar escrito boteco do Exatamente. Da Maria aí. Tem uma entrada de 8 metros de ponta a ponta. A gente está mostrando na live agora o que é o PCS Laboratório. Isso é muito grave. Como disse o Megali, o Ministério Público precisa entrar nessa história e investigar essa licitação e o que estava por trás de uma licitação como essa. Porque nós temos agora pessoas que eventualmente, Sheila, e é muito ruim também, estavam ligadas, vamos lá, em termos de rins, numa diálise, que é muito ruim, quem viveu sabe, que precisavam de um transplante, mas agora, e a partir de agora, você tem, outra coisa hoje, você tem tratamento, você tem coquetel e etc, mas ela a partir de agora tem pro resto da vida, não podendo solucionar através de um transplante, ela tem uma doença para lidar pro resto da vida. Bom, e para quem está no Rio de Janeiro, ligue aí pro seu parente, ligue pro seu amigo, hoje imperdível a programação local a partir das 9h25 da manhã. Rodolfo, valeu, irmão. Gente. Obrigada, beijo, tchau, viu? Sheila, tchau, beijo, Megali. até. Tchau, Carla. Sabe quando o futuro do Brasil acontece? Quando o campo abastece.